a história de Gideão. Deus chamou Gideão para combater os midianitas, um povo que perseguia Israel. E ele chamou Gideão para liderar uma batalha contra os midianitas. Tem até o nome dos reis dos midianitas: Oreb e Zeeb. A Oreb, parece que a expressão na Bíblia diz assim: a Oreb, Gideão matou na rocha de Zeeb. E a Zeeb, Gideão matou num outro parte lá que pertencia a Oreb. Eles eram rei dos midianitas. Observe bem, irmãos, a história de Gideão, ela fala sobre isso, o remanescente. Você sabe me dizer quantas pessoas foram com Gideão combater os midianitas? Foram 32 mil pessoas. 32 mil pessoas que Deus o quê? Chamou. Aqui você observa, né? Muitos são, mas poucos são escolhidos. Mas aí quando chegou aquelas 32 mil pessoas, aí Deus disse: olha, aqui tem muita gente, você vai ter que escolher um grupo daqui. Aí, como é que eu vou escolher, Senhor? Aí Deus disse: pergunta aí para eles quem é que está com medo. Quem é que está com saudade da mulher, quer ir para casa. Pergunta aí quem é que está sem muita vontade de ir para a batalha. Aí aqueles que disseram: sou eu, estou sem coragem. Aí pronto, aí você já manda eles voltar. Aí diz que na hora que ele fez tocar esse aviso e perguntou quem era que queria desistir, quantos desistiram? Diga aí, mais ou menos por cima. Hein? Se eu não me engano, eu não vou abrir lá para a gente não conferir, mas eu acredito que foi em torno de 20 mil. De 32 mil, ficou quantos? De 10 a 12 mil, né? Por aí. Então foi o quê? Quase 2/3, né? Ou mais de 2/3. Desistiram. Foram chamados, entendeu? Mas aí não tiveram coragem para encarar. E aí Deus disse assim: olha, ainda tem muito. O exército inimigo que Gideão ia enfrentar tinha, sabe quantos homens? 1 milhão de homens. 1 milhão de pessoas. E ele iria enfrentar 1 milhão de pessoas com 32 mil, olha aí. E dos 32 desistiram 20. Ficaram 10. Aí Deus ainda disse a eles assim: ó, tem muito. Eu tenho muito, porque Deus alegou o seguinte: se você confiar no exército, aí você não vai confiar em mim. A vitória vem do Senhor, não da força do exército. Aí Deus disse a eles: leve eles para o riacho, e lá eu vou mostrar a vocês quem é que foi escolhido. Aí disse que eles saíram caminhando até chegar nesse riacho. E todos eles estavam com muita sede. Todos eles estavam com muita sede. Aí Gideão disse: pronto, vocês estão no riacho, agora vocês podem beber água. Aí Deus disse a Gideão assim: você vai escolher para mim aquele que beber água sem se acocorar. Tem histórias interessantes na Bíblia, né? Ele disse: você vai escolher para mim aqueles que beber água sem se acocorar, sem se abaixar. Por quê? Ele disse: porque aquele que se acocorar e se abaixar dentro da água, ele já está com vontade de descansar, já está cansado, entendeu? E aquele que beber água em pé, pegando a água e bebendo, é porque ele já está disposto, entendeu? Esse daí que eu quero. Aí diz que na hora que Gideão falou, que Deus falou isso para Gideão, quantos foram os que se abaixaram para beber água? 9 mil e um quebrado lá. E quantos foram que pegaram água assim, ó, com a mão ou com assim, já no ponto de não, vamos beber água e vamos embora? Quantos foram? 300. Só 300. Você começou com 32 mil e saiu caindo, saiu sendo excluído da seleção, né? Aí ficaram só 300. 300 homens. Era o quê?
O remanescente. Entendeu? Esse é o conceito bíblico de remanescente. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque para você ser escolhido, você precisa estar preparado. O remanescente, ele é distinto do restante da multidão porque ele está preparado para tudo que vier. Eu fico impressionado porque a Bíblia mostra esse conceito desde o começo. Desde o começo. Desde o começo do mundo. Por exemplo, na Arca de Noé. Quantas pessoas tinham dentro da Arca de Noé? Tinha Moisés. Moisés não. Noé. É até aquela história, né? Quantos animais Moisés colocou na arca, né? Aí as pessoas dizem, rapaz. Aí um dizia, foi 10, foi 2, foi 7. Não, Moisés não colocou nenhum. Não foi ele. Foi Noé. Então dentro da arca tinha quem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas. Dá quantos? Quer dizer, podia ser que tivesse filhos já ali, mas não, a Bíblia não menciona, né? O que dá para se calcular por cima ali é que havia quantas pessoas? 8 pessoas dentro da arca. Aquele era o quê? O remanescente de Deus. E quantas pessoas havia na terra? Quantas pessoas havia na terra? Alguns estudiosos afirmam que havia em torno de 7 bilhões de pessoas, igual tem hoje no mundo, na época de Noé. Alguns estudiosos falam isso. A Bíblia não diz, né? Mas alguns estudiosos dizem que havia em torno de 7 bilhões de pessoas. A mesma quantidade de pessoas que tem hoje no mundo. Por que tinha tanta pessoa assim? Porque as pessoas... Havia uma ordem de Deus que dizia assim, ó, frutificai, multiplicai. Que significava o quê? Gerar filhos. E quantos anos vivia cada pessoa? Era 900 anos, entendeu? Moisés não, Noé viveu 950 anos, se eu não me engano. Matusalém viveu 969 anos. Adão viveu 930. Aí imagina aí, ó. Aqui a avó de Patrícia. Ela tem 87 anos. A avó de Patrícia. 87 anos. E ela já teve até hoje 12 filhos, não é isso? 17 filhos. 17 filhos. 66 netos. Não. Não, 66 são os bisnetos. Os netos parece que são 44. Então observe, 17 filhos, 44 netos, 66 bisnetos. Uma pessoa com 87 anos de idade. E uma pessoa com 900 anos de idade. Imagina aí, calcula aí o tanto de pessoas, não gera. E ainda mais com a ordem de Deus dizendo assim, frutificai, multiplicai. Ou seja, não havia restrição, como é que a gente chama? Não havia restrição de natalidade, como existe hoje, né, no mundo. Controle de natalidade, né, que é controlar, observe, alguns países têm esse controle. Você pode ter 2 filhos, 3 filhos. E a gente mesmo aqui na nossa cultura, qualquer pessoa que tem um mínimo de instrução, quando ela começa a trabalhar, começa a constituir família, ela quer ter 10 filhos? Não. Ela quer ter 1 filho, ou 2, ou nenhum, não é? Muitas pessoas dizem, não quero nenhum. Mas naquela época não era assim. Então por isso que havia. Para onde foi aquela multidão de gente no tempo de Noé? O que aconteceu com elas? Todas foram destruídas pelo dilúvio. Eu fico pensando, meu Deus, será possível? Não havia ali 1000 pessoas para buscar a Deus? Só havia Noé e sua família. Fica aí, calcula aí na sua mente, como é possível uma coisa dessa? Um mundo todo com 7 bilhões de pessoas, você só ter uma família para escapar? Veja aí, irmãos, o remanescente. O que eu estou falando aqui para vocês é exatamente isso.
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O remanescente de Deus, eles são poucos. Noé era um solitário adorador do Deus verdadeiro. Cadê o outro sandália? E observe bem, irmãos, porque Noé, ele foi o responsável pela destruição do mundo. Se Noé não existisse, o mundo não poderia ser destruído. Está na Bíblia, lá em Hebreus, né? Diz que Noé aparelhou uma arca por meio da qual condenou o mundo. E isso estava inserido no contexto do grande conflito entre Deus e o diabo, né? O diabo disse assim, olha, o mundo inteiro me adora. O argumento do diabo era o seguinte: o mundo inteiro está comigo e ninguém está com Deus. Então, se todo mundo escolheu a mim e não quer saber de Deus, então Deus precisa me conceder o controle dessas pessoas para que elas me sirvam, para que eu seja o soberano delas. E o diabo estava certo até certo ponto, porque nem todo mundo seguia ele. Havia um que não seguia ele, era quem? Noé. Entendeu? Veja bem, a presença de Noé ali no mundo, obedecendo a Deus, o remanescente de Deus ali, ele não só garantiu a sobrevivência da humanidade, como garantiu a justiça de Deus, provou que Deus estava certo e o inimigo estava errado. A presença de Noé, um único justo, um único fiel ali no mundo. Se não houvesse ele, então era como se o inimigo dissesse assim, ó, tá vendo aí? Eu provei que eu estou certo. Porque ele alegou sempre contra Deus que ninguém obedeceria a Deus, ninguém amava a Deus. As pessoas só querem os seus próprios interesses. E de repente aparece Noé na história, o remanescente de Deus, seguindo aquilo que Deus manda. E a presença de Noé naquele lugar condenou o mundo. Vocês estão entendendo bem esse conceito que eu estou querendo transmitir para vocês? Olha, esse conceito é mais ou menos o seguinte: uma prova, vamos dizer mais ou menos assim, uma prova de remo. Não sei se vocês já viram na televisão uma prova de remo, né? Que você entra na canoa, né, e vai ter que remar o caiaque ali, você vai ter que remar até ver quem chega primeiro ali, né? Aí de repente a pessoa que se esperava que ela ganhasse, ela não ganhou. Aí ela alegou o seguinte: não, hoje o vento estava muito forte. O vento estava muito forte. O que é que vocês acham? Esse argumento dela é justificável para ela não ter ganhado? Por que esse argumento não é justificável? Porque o vento estava forte só para ela? O vento estava forte para todos. Observem, irmãos, essa é a história do mundo. Esse é o contexto do mundo. O ser humano, ele vive no erro. E a grande maioria dele, ao invés de reconhecer o erro, prefere justificar os erros. O ser humano gosta muito daquela expressão que diz o seguinte: todo mundo erra, não é? Todo mundo é pecador. Ninguém é perfeito. Não gosta de falar isso, né? Esse é exatamente o argumento do diabo, porque o diabo quer dizer, todo mundo erra, então todo mundo está errado e Deus está errado também, porque Deus criou pessoas erradas. Mas de repente aparece Noé no meio das pessoas lá. E Noé é fiel a Deus. Noé tem uma expressão lá em Gênesis que diz assim: Noé achou graça diante de Deus. Noé era um homem íntegro. E Noé provou que nenhum ser humano teria o quê? Desculpas. Nenhum ser humano teria argumentos para
lançar contra Deus. Ou seja, nenhum ser humano poderia dizer assim: não, Senhor, eu não te servi porque o Senhor fez isso comigo. Toda vez que algum ser humano tentasse justificar algo, o que era que Deus ia fazer? Iria apontar para Noé. Isso. Olha aí. Se ele conseguiu, por que você não conseguiu? Você está entendendo mais ou menos? E foi nesse sentido que Noé condenou o mundo. Exatamente assim que se desenrola o grande conflito. Aí a gente vai adiantando a história. Aí você vê ali Sodoma e Gomorra. Está no livro de Gênesis ainda, né? Sodoma e Gomorra. Quem foi a única pessoa que escapou de Sodoma e Gomorra? Foi Ló. Eliabe está uma benção hoje. Em Sodoma e Gomorra só escapou Ló e suas duas. A mulher também era para escapar, mas a mulher olhou para trás e tornou uma estátua de sal. Vocês conseguem imaginar mais ou menos quantas pessoas havia em Sodoma e Gomorra? Eu também não sei quantas pessoas eram, mas eu sei que eram muitas pessoas. Eu acredito que em Sodoma e Gomorra havia mais pessoas do que em Patos. Patos tem quantos habitantes? Tem mais de 100 mil habitantes. Eu acredito que tenha tido mais em Sodoma e Gomorra. Aí você fica imaginando aqui, ó, uma cidade como Patos, com 110, 120 mil pessoas, e você tirar apenas um de dentro, apenas uma pessoa, é algo realmente estarrecedor. E foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E aquela pessoa que foi salva de lá é chamada na Bíblia o remanescente de Deus, que era Ló. E foi tirado de lá pela misericórdia de Deus, porque Abraão orou, né? Aí Deus atendeu a oração de Abraão e tirou Ló de lá. Disse: olha, foge daqui, salva-te por tua vida. Ló era o remanescente de Deus ali na cidade de Sodoma. Uma cidade imensa, mas mais uma vez aqui, ó, você observa que repete-se o princípio, o conceito. Você acha que ali em Sodoma não havia pessoas religiosas? Será que não havia? Será que não havia pessoas ali que achavam que serviam a Deus, que buscavam a Deus? Achavam que eram chamadas por Deus? Mas ali escapou apenas um, Ló. Suas duas filhas. As filhas de Ló, elas foram salvas porque eram filhas de Ló, né? Mas havia 5 cidades que iam ser destruídas por Deus, né? Naquele dia. Era a cidade de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Eram chamadas cidades da Campina. Eram 5 cidades que formavam como a gente chama Patos aqui, né? Uma região metropolitana, né? Tem a cidade de João Pessoa, né? Aí tem Santa Rita, Cabedelo, Bahia, aquilo é uma região metropolitana. Então, Sodoma e Gomorra havia Adimá, Zeboim e Zoar. Era uma região metropolitana. E todas as 5 cidades foram condenadas por Deus, iam ser destruídas. E Deus mandou fogo e enxofre do céu, destruiu Sodoma e Gomorra e poupou Zoar. Porque Zoar foi a cidade para onde Ló fugiu. Observe. Deus pediu para Ló fugir para o monte. Interessante, irmãos, você estudar a Bíblia para você compreender bem essas coisas. Deus disse a Ló que fugisse para o monte. Porque Deus ia destruir todas aquelas cidades. Aí Ló pediu a Deus: não, Senhor, eu não quero ir para o monte porque não tem nada lá, eu quero ir para aquela cidade. Aí diz que Deus estava com um plano de destruir aquela cidade, mas não destruiu, porque Ló pediu para ir para lá. E poupou a cidade de Zoar. Só que o que é que aconteceu? Era uma cidade de pinguço. Uma cidade
Os homens bebiam, as mulheres bebiam, todo mundo bebia. Aí Ló chegou lá e disse, não, aqui, pelo que eu estou vendo, vai sobrar fogo para cá também, é melhor sair daqui. Aí ele saiu de lá, com medo de ser destruído também, entendeu? Depois de ele já ter pedido a Deus para ir para lá. Mas fugiu de lá depois. E o que é que aconteceu? As duas filhas dele, eu não sei como, ou elas levaram bebida consigo, ou elas aprenderam a fazer bebida, porque diz que quando eles fugiram, foram para uma caverna, e diz que elas embebedaram o Ló na caverna. Como é que elas embebedaram Ló na caverna? Ou elas trouxeram bebida da cidade, não é isso? Ou elas aprenderam a fazer bebida nessa cidade de Zoar, que era uma cidade que o pessoal... Qual a cidade do mundo hoje que não é assim? Onde as pessoas vivem, onde prevalece a imoralidade. Era assim que eram aquelas cidades. Sodoma, Gomorra, Zoar. Escapou ali o remanescente Ló. Mas veja bem as condições. Ele fugiu para uma caverna, as filhas embebedaram ele. E disseram assim, não, a gente não tem marido, vamos gerar filhos do nosso próprio pai. Aí cada uma teve um filho do pai de Ló. Foi os Moabe e Amon. E se tornaram os pais dos Moabitas e dos Amonitas. Dois povos antigos que combateram sempre o povo de Deus. Né? Eram descendentes de Ló. E Ló era um remanescente. Mas veja bem, que tipo de remanescente, né? Adiantando um pouco mais a história, a gente já falou aqui de Noé, já falou de Ló. Aí vem a história do povo que saiu do Egito, o povo de Israel. Quantas pessoas saíram do Egito? Quando Moisés abriu o Mar Vermelho e trouxe aquela multidão do Egito para atravessar o Mar Vermelho, você já sabe me dizer mais ou menos quantas pessoas havia ali? Calcula-se que era entre 1 e 2 milhões de israelitas que saíram do Egito. Entre 1 e 2 milhões de pessoas. E quantas estavam preparadas para entrar na Terra Prometida dessa quantidade aí de pessoas? Quantas? Sabe me dizer? Na Bíblia fala lá. Quantos estavam preparados? A Bíblia menciona eles por nome. Eram Josué e Caleb. Só eles dois estavam preparados para entrar na Terra Prometida. De 1 a 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, nem 3 estavam preparados, apenas 2. Josué e Caleb. Todos foram chamados, mas apenas 2 foram escolhidos. Na verdade, toda aquela multidão de pessoas que saiu do Egito, aquele de 1 a 2 milhões de pessoas, todos eles morreram no deserto, porque eles não estavam preparados para entrar na Terra Prometida. E os filhos deles é que entraram. Você está entendendo? Quando Josué entrou na Terra Prometida com Caleb, eles foram os únicos daquela geração que saiu do Egito. E os que entraram na Terra Prometida foram os que nasceram daquela geração, porque eles mesmos, os pais deles, não estavam preparados para entrar. O remanescente de Deus era Josué e Caleb e os filhos daquelas pessoas que morreram. Porque acontece o seguinte, uma coisa é você sair do Egito e outra coisa é o Egito sair de você. Eles passaram 40 anos vagando no deserto, tentando fazer o Egito sair deles. E não conseguiram, morreram no deserto. Os filhos deles, que não nasceram no Egito, que nasceram no deserto, eles já nasceram sem o Egito. Você está entendendo? Em si. E assim, eles puderam entrar na Terra Prometida. Um remanescente de Deus. O povo de Israel fez morada na terra de Canaã, se estabeleceu ali em 12 tribos, se organizou ali
E depois de algum tempo se estabeleceram um rei, né? Um dos reis mais fortes e poderosos da antiguidade foi o rei Davi e o seu filho Salomão. E o povo ali representou bem a Deus naquela época, né? Na época do rei Salomão, o povo de Deus era realmente um exemplo. Na época do rei Salomão, o povo de Deus na terra era realmente um espetáculo ao mundo. Era algo que atraía as pessoas. Mas ali durou pouco. Depois que Salomão morreu, veio o filho dele, dividiu o povo. Aí não havia mais uma nação, havia duas nações, Israel e Judá. E acabou que o povo de Israel foi totalmente trucidado pelos assírios. E o povo de Judá foi deportado para a Babilônia. O povo de Deus, o povo de Judá. E quem foi que escapou? Quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, quem foi que escapou? É exatamente o que nós estamos estudando hoje na Bíblia. O remanescente. Entendeu? Quando o povo de Deus foi levado, o povo de Judá foi levado para a Babilônia, quem foi que escapou? O remanescente. Eu quero que você reflita bem sobre isso. Essa é a mensagem de hoje. O povo de Deus foi levado para a Babilônia, mas houve um grupo que escapou. E esse grupo era muito ou era pouco? Eram poucos. Você quer saber quem era esse grupo? Você lê o livro de Daniel. Ali fala de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali estava um grupo de remanescentes do povo de Deus. Eram poucos. Você lembra da história lá, que quando Nabucodonosor levantou uma estátua de 60 côvados de altura, pediu para todo mundo se ajoelhar e só ficou os 3 jovens em pé, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os outros se ajoelhavam. Eu fico perguntando a vocês aqui, eu fico perguntando a mim mesmo também. Só havia eles 3 do povo de Deus ali no meio? Daquela multidão? Só havia eles 3? Não. Mas eles eram o quê? Eles eram o quê? O remanescente. Entenda bem esse conceito, irmão, esse princípio da Bíblia. O remanescente de Deus você conta nos dedos. Ao longo de toda a história, você vê a multidão de pessoas que é chamada, mas você vê a quantidade mínima de pessoas que é escolhida. Veja agora a sua Bíblia em Isaías. Na verdade, vamos ver Romanos, porque Romanos cita Isaías. Romanos 9, 27. Novo Testamento. Depois de Marcos, Lucas, Atos. Depois de Atos é Romanos. Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. Diz assim, mais relativamente a Israel, Romanos 9, 27. 9, capítulo 9, verso 27. Relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. Porque Deus ele chama aquele grupo de pessoas, né? Quando você é convidado a fazer parte da igreja, geralmente a pessoa que lhe convida apresenta todas as vantagens, todos os privilégios, a salvação. E quem é que diz não para essas coisas, né? Quem é que diz não para coisa boa? Difícil, né? Quando você apresenta a beleza do céu, todo mundo quer ir, né? Todo mundo quer ir.
Mas quando você começa a dizer assim, ó, tem que negar a si mesmo, tem que levar uma cruz. Cada dia, toma a sua cruz e me siga, não é assim que diz a palavra de Deus? Diz assim, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la novamente. Quando você começa a pregar uma mensagem dessa, aí você começa a perceber que nem todos aceitam, nem todos estão dispostos a encarar isso aí. E aí então que se distingue os que são chamados dos que são escolhidos. Aí então é que se distingue e que se separa o remanescente de Deus. O remanescente de Deus é aquele grupo de pessoas que está disposto a encarar qualquer desafio para estar do lado de Deus. E aqueles que são chamados, eles estão seguindo a Deus simplesmente porque eles estão obtendo algum favor, alguma vantagem, algum privilégio. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, diz que havia ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Observe, imagina aí, se Jesus ali estabelece uma igreja. Era muita gente, não era? Ele estabeleceu uma igreja ali. Tinha em torno de 10 a 15 mil pessoas ali, se fosse contar tudo, né? E todas essas pessoas estavam contra ou a favor de Jesus? Estavam todas a favor de Jesus. Porque ele estava fazendo o quê? Alimentando todo mundo. Entendeu? Alimentando todo mundo. Mas ali, aquelas mesmas pessoas que estavam ali sendo alimentadas por Cristo, foram as mesmas pessoas que no dia da sua morte estavam gritando e clamando, crucificam. Observe. Percebe bem? Elas começaram bem, mas aí de repente viraram o jogo, viraram a cabeça. Em vez de estar a favor de Cristo, agora estavam lutando contra Cristo. Deixaram de ser povo de Deus, deixaram de ser remanescente de Deus. O remanescente de Deus que sobrou ali, daquele grupo dos apóstolos, foram apenas 120 pessoas. Está lá registrado no livro de Atos, no capítulo 1. 120 pessoas reunidas num lugar chamado cenáculo. Essas foram as pessoas que sobraram do ministério de Cristo. Ele alimentou multidões. Ele realizou tantos milagres que na Bíblia está escrito que tem uma passagem lá em João que fala assim, que diz que os milagres que Cristo fez foram tantos que não tinham como escrever todos. Eles só escreveram alguns. E depois de tanto milagre, de tanta fartura, de tanta bênção que ele promoveu no mundo, só sobraram 120 pessoas que seguiram ele. Dentro de uma casa lá no cenáculo. Essas 120 pessoas receberam a chuva temporã, receberam o Pentecostes, está lá escrito no livro de Atos, capítulo 2. Né? Essas 120 pessoas organizaram a igreja primitiva. A partir delas, então, a mensagem do Evangelho se espalhou. Eles eram o remanescente de Deus. Assim como foi no passado, com Noé, com Moisés, Josué e Caleb, com Ló, assim como foi com Daniel e seus amigos. Como será em nosso tempo? O que vocês acham? Será que em nosso tempo vai ser diferente e todo mundo vai aceitar o Evangelho? O que vocês acham? Será que em nossa época que nós vivemos, os últimos dias, será uma época diferente de todas as outras da Bíblia? Em que o Evangelho será pregado e todo mundo vai aceitar? Em que a igreja vai crescer cada vez mais em número? Será que vai ser assim? O que vocês acham? Me digam aí. Leia agora Mateus, volta aí, quando você estava lendo aí Mateus. Mateus capítulo 7, verso 13. Mateus 7, verso 13. Encontrou Mateus 7, 13? Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para
para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E o verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para, e são poucos os que acertam com ela. Observe, hoje em dia, a mensagem do Evangelho parece ser uma mensagem do caminho largo, não é? Porque o Evangelho, ele é popular. Existem milhões e milhões, milhares e milhares de evangélicos no mundo todo. Existem centenas, dezenas, milhares de igrejas, não é isso? E o Evangelho parece ser popular. Observe, será que realmente as coisas são assim? Ou será que de toda essa multidão de pessoas, ainda Deus vai tirar o quê? Um remanescente. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quantas pessoas estarão preparadas? Quantas pessoas serão o remanescente de Deus no tempo do fim? Sabia que a Bíblia diz a resposta? A Bíblia diz a resposta. São 144 mil. Na Bíblia está escrito isso, no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Ele fala que os selados de Deus, o que são selados? É exatamente aquelas pessoas que estarão prontas, preparadas para enfrentar tudo que vier no tempo do fim. Elas são 144 mil. Aí você me pergunta assim, puxa vida, será que só vai esses 144 mil? Será que só vão escapar esses 144 mil mesmo, no tempo do fim? Quantas pessoas tem na Terra hoje? São mais de 7 bilhões de pessoas. Será que só tem 144 mil pessoas no meio de 7 bilhões de pessoas? Será que só tem 144 mil pessoas preparadas? Será que só tem esses que são remanescentes de Deus? O que é que você acha? Eu digo a verdade a vocês. Pelo que eu apresentei a vocês aqui, hoje, na Bíblia, pelo que eu apresentei a vocês aqui, eu mostrei a vocês o quê? Que o remanescente de Deus ao longo da história são quantos? Eles são centenas, dezenas ou são milhares? O remanescente de Deus ao longo da história que eu mostrei a vocês aqui, desde Noé, eles são quantos? Eles são dezenas, são centenas ou são milhares? Muitas vezes eles são contados nos dias. Eu falei para vocês, né? Na arca de Noé foram quantos? 8. Na arca de Noé foi quantos? Na arca de Noé foi quantos? 8. Observe. Mas eu estou dizendo assim, em cada época da história, entendeu? Em cada época. Na época de Noé foi quantos? Na época de Ló foi quantos? 3. Na época de Gideão foi quantos? 300, já tinha um pouquinho mais, né? Na época de Josué e Caleb foram quantos? 2. Na época de Daniel e seus amigos eram quantos? 4. 3 ou 4. Talvez tivesse mais, porque a Bíblia fala também de Esdras, Neemias, né, que eram dessa época. Aí na época de Jesus, os apóstolos eram quantos, que eu falei para vocês? 120. Não era isso? Aí no tempo do fim, a Bíblia diz que são 144 mil. Isso é muito ou pouco? Hein? Mas comparado com o que eu mostrei a vocês. Raciocine bem comigo. Observe bem. Se no tempo do fim realmente existirem 144 mil remanescentes, isso será literal. Observe bem, literal. 144 mil pessoas. Se houver, no tempo do fim, do remanescente de Deus, se houver realmente esses 40 literais, será o maior remanescente de Deus ao longo de toda a história. Porque nunca houve tantos assim. Eu estou me referindo exatamente ao remanescente de Deus. Observe, na época de Noé, perderam-se quantas pessoas? Eu falei para vocês. A população da época de Noé. Eu falei para vocês aqui. Era quantas pessoas? 7 bilhões de pessoas. Quantas se salvaram ali? 8 pessoas. Observe bem. Hoje no mundo tem quantas pessoas?
Mesma quantidade. E a Bíblia está dizendo que vai ter um remanescente que é de quantos? 144 mil. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: se esse número for literal, ele será a maior quantidade de remanescente que Deus já teve na história. Algumas pessoas dizem que ele é um número pequeno. Algumas pessoas dizem que é um número pouco. Porque as pessoas pensam que Deus salva as pessoas aos milhões. Observe o que eu mostrei a vocês aqui ao longo da história. O remanescente de Deus é contado nos dedos. Os 144 mil é as pessoas que estarão vivendo até a volta de Cristo na terra, sem morrer, entendeu? Se uma pessoa serve a Deus hoje, de repente ela morreu, ela morre, ela não é dos 144 mil. Ela não faz parte dessa lista. Os 144 mil é aquele grupo de pessoas que permanece vivo na terra e que vão ver Jesus voltar sem morrer e sem negar a fé. Você está entendendo? Até a volta de Cristo, milhões e milhares de pessoas fiéis vão morrer. Então essas pessoas não fazem parte dos 144 mil. Os 144 mil é aquelas pessoas que fazem parte do povo de Deus, o remanescente, que permanece vivo e fiel a Deus na volta de Cristo. Aqui a Bíblia fala que é 144 mil. E eu estou dizendo a vocês que se ele for literal, pelo que a Bíblia apresenta, vai ser muita gente, comparado com o que a Bíblia fala. Mas existe visões teológicas diferentes, em que muitas pessoas dizem que esse número é simbólico, que vai ser muito mais. Olha, preste atenção bem que eu falei para vocês. Se ele for literal, já vai ser muito. E se ele for simbólico, aí eu realmente não consigo pensar sobre isso. Como é que pode ser mais do que isso, né? Tem um texto da irmã White que ela fala assim: nenhum em 20 dos que se encontram batizados na igreja hoje estão preparados para enfrentar as coisas que sobrevirão no tempo do fim. E estarão tão perdidos quanto as pessoas do mundo. Ela fala, tem um texto lá do livro dela que ela fala: nenhum em 20 dos que estão batizados hoje na igreja. Na época que ela falou isso, a igreja tinha 1 milhão de membros, né? Hoje, a igreja no mundo, a igreja adventista no mundo, ela tem mais de 20 milhões de membros. Aí vamos fazer um cálculo aí, né? 1 em 20 representa quantos por cento? Um em 20. Hein? Deixa eu ver se eu estou lembrando bem certo da nenhum em 20 ou nenhum em 5. Parece que é 1 em 5. A expressão que ela usa, eu estou confundindo. Ou era 1 em 20 ou era 1 em 5. Era 1 em 5. Nenhum em cada 5 membros da igreja está preparado. Então, 1 de cada 5 representa 20%. Não é isso? Representa 20%. A pouca quantidade de remanescente, a pouca quantidade do povo de Deus no tempo do fim, ela não diz tanto respeito à fidelidade da pessoa, mas diz respeito à crise. Observe bem, a crise e a capacidade que eu e você temos de enfrentar a crise. Muitas vezes você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que busca a Deus, mas você não tem condições de encarar a crise. Na época do povo de Deus no deserto, era uma crise terrível. Na época da escravidão na Babilônia, era outra crise terrível. No tempo do fim será outra crise terrível, que não vai exigir de mim e de você somente fidelidade a Deus. Vai exigir de mim e de você capacidade física, mental e emocional de suportar a angústia. Observe, todo mundo está apto a isso? Todo mundo está preparado para isso? Todo mundo tem equilíbrio necessário para enfrentar angústia, perseguição? Todo mundo tem?
Então isso é que faz com que o remanescente diminua. Entendeu? Isso é que faz com que o remanescente diminua. E para concluir, eu quero que você abra aí Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Na Bíblia corrigida, essa Bíblia aqui é a Bíblia atualizada. A Bíblia corrigida é uma Bíblia antiga, é uma versão mais antiga do que essa. Ela fala assim, que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente. Aqui fala os restantes. O que é o restante? O que é o que resta? É os que sobraram. Sobraram de quê? Repetindo o conceito da história de Gideão. Qual foram os que sobraram? Sobraram 300 homens, né? Aqui fala que o dragão é quem o dragão? É o diabo na Bíblia, né? Ele irou-se contra a mulher. A mulher na profecia representa a igreja de Deus. Ele irou-se contra a igreja de Deus e foi pelejar, foi lutar contra o remanescente. Contra aquele grupo que eu mostrei para vocês aqui, que em toda a história da Bíblia era um pequeno grupo, pequeno número de pessoas que se propuseram a servir a Deus e a buscar a Deus. Aqui está descrito o combate final, o dragão perseguindo o remanescente. E aqui, nessa passagem, ele mostra as características desse remanescente. As características do remanescente é qual? Quais são as características? O remanescente, ele faz o quê? Ele guarda o quê? Os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 14, 12, mais adiante, ele fala que a perseverança dos santos, o remanescente de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Observe bem, irmãos. O remanescente de Deus no tempo do fim, queira Deus que estejamos entre eles. Eles têm essas características. Eles guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Em um mundo onde as religiões dizem que a lei de Deus foi abolida. O remanescente de Deus não acredita nisso. O remanescente de Deus, ele obedece e guarda os mandamentos de Deus. E eles têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? A resposta está aí na Bíblia. Capítulo 19, verso 10. Capítulo 19, verso 10. Apocalipse 19, 10. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: não faças isso, pois eu sou conservo teu e dos teus servos e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? Quero que vocês repitam comigo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu quero que vocês me digam o que é o espírito de profecia na igreja. O que é o espírito de profecia na igreja? Nenhum de vocês sabem o que é o espírito de profecia, que a gente chama na igreja? O que é o espírito de profecia? É o quê? Esqueceram? Todos vocês esqueceram? O espírito de profecia são os livros de Ellen White. O espírito de profecia são os livros de Ellen White. Você vai observar sempre na igreja pregadores falando assim: isso aqui está citado no espírito de profecia.
Exatamente. O povo de Deus remanescente no tempo do fim é um povo que guarda os mandamentos de Deus e o povo que crê no espírito de profecia. Observe, se alguém é contra os livros de Ellen White, se alguém não acredita em Ellen White, automaticamente ela não pode ser o quê? Remanescente de Deus. Observe, preste atenção. Se a pessoa diz, não, eu não gosto dessa mulher, eu não concordo com ela, eu não acredito em nada que ela disse, automaticamente essa pessoa está se desqualificando para ser o quê? Para não ser remanescente de Deus. O espírito de profecia na Bíblia não é só Ellen White, entendeu? O espírito de profecia fala aqui que é os seus servos, os profetas. Não é só Ellen White que é profeta. Quem é que é profeta? Isaías é profeta, João Batista é profeta. Observe, Daniel foi profeta, Oséias. O que é que acontece? Se você acredita nesses profetas, automaticamente você acredita nela também, porque ela é profeta como eles foram. E aí está marcado o remanescente de Deus. Observe aí. Pelo simples fato desse detalhe que eu mostrei a vocês aí, o espírito de profecia, já cai milhões de pessoas, não já? Que não creem no espírito de profecia. Imagine aí como remanescente, vai diminuindo. Entre os adventistas mesmo, cai multidões e multidões de pessoas que não acreditam no espírito de profecia. Automaticamente essas pessoas não podem ser remanescentes. E a outra característica são pessoas que têm a fé de Jesus. O remanescente de Deus tem essas características. Os mandamentos de Deus, o espírito de profecia e a fé de Jesus. Existem algumas Bíblias que falam fé em Jesus. Existe alguma diferença entre você ter fé em Jesus e você ter a fé de Jesus? O remanescente, ele tem a fé de Jesus. O remanescente de Deus, ele tem a fé de Jesus. Significa o quê? Que eles imitam a Jesus. Entendeu? Imitam Jesus em suas ações. Eles seguem o exemplo de Cristo. O mundo evangélico, ele ensina que você só deve ter fé em Jesus, que você não precisa imitar Ele. Você pode viver do jeito que você quiser. Que você é salvo somente pela graça, e realmente nós somos salvos pela graça, né? E que pode continuar pecando o tempo todo, né? E confiando na graça de Deus. O remanescente é diferente. Eles acreditam em Cristo de uma forma que eles mudam. Se eles viviam no pecado, eles precisam abandonar o pecado. Isso significa ter a fé de Jesus. Não apenas ter fé em Jesus. Irmãos, o tema ficou bastante prolongado, né? O horário já está adiantado. Mas esse é um tema extremamente importante para esse tempo que estamos vivendo. É o tempo de nós analisarmos bem a nossa vida, nós refletirmos se nós estamos sendo um remanescente de Deus ou não. E se nós queremos realmente ser parte desse remanescente de Deus ou não. A Bíblia, a primeira passagem que a gente leu aqui foi aquela de Mateus, que diz assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. O chamado é para todos, mas o fato de você querer ser escolhido por Deus está em você, entendeu? Aceitar as condições. Em você pedir a Deus que lhe capacite a servir a Ele verdadeiramente. Não apenas de palavra, não apenas de aceitação, mas realmente de compromisso. Aí é que se distingue o povo geral do remanescente. E é exatamente com esse pensamento que eu quero convidar você a ficar de pé ou de joelhos, né? Eu vou ficar de joelhos, quem puder ficar, para nós orarmos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós aprendemos hoje, ó Deus, na Tua Palavra sobre o remanescente. E vimos, ó Deus, que ao longo de toda a história, aqueles que foram remanescentes de Deus foram poucos. Como regra geral, a grande maioria das pessoas se encontrava fora desse grupo. Na Tua Palavra mostra que no tempo do fim haverá um remanescente, 144 mil, aquele grupo de pessoas que guardam os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, que tem a fé de Jesus. Nós queremos estar nesse grupo, ó Deus,
Sabemos que exigirá um grande desafio para cada um nesse tempo, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos revista do teu espírito, da tua armadura, para podermos estar prontos para o que o Senhor mandar. Nos ajuda a ser remanescentes verdadeiros teus. Nos ensina, ó Deus, as tuas leis, a te obedecer, a te amar, a te seguir de coração. Purifica nossa mente de toda impureza, de toda dúvida, de todo temor, de todo receio. Nos concede a fé, a confiança, a certeza de que o Senhor está conosco e de que esse é o nosso maior recurso. Vem nos abençoar nessa semana de trabalho, vem nos guiar, ó Deus, no preparo, e nos dar a tua paz, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus.